Fala pessoal, show? Você está na Foto Criativo. Meu nome é Thiago, sou fotógrafo e hoje eu quero trazer um assunto bem interessante para você. Sabe aquele momento em que você está querendo comprar sua primeira câmera, mas a grana está curta? Pois é, esse vídeo é para você hoje. Quais são os cuidados que a gente precisa ter quando se vai comprar sua primeira câmera usada? O que se deve se olhar na câmera? Como analisar a lente, o corpo da câmera, os itens que vêm com a câmera para que você possa não ser enganado. Quais as formas de checar o quanto da câmera já foi utilizada. Tudo isso você vai ver hoje aqui no canal bem detalhado e passo a passo. Vamos para a vinheta? Então pessoal, antes de mais nada, já segue o canal, já dá a curtida aí no vídeo, porque hoje o papo é bem interessante, principalmente para você que está começando agora na área de fotografia e está querendo começar a montar o seu set, comprar sua câmera, aqui, ó, várias câmeras, comprar sua câmera, entender, poxa, mas será que eu estou comprando realmente a câmera certa? Aí é que é o grande lance. Então para isso, segue o nosso canal, se inscreve no canal para poder você ficar sempre acompanhando as novidades, sempre acompanhando o que a gente tem para oferecer aqui para você no mundo da fotografia. Garanto que você vai ter muita coisa interessante aqui na parte da fotografia para poder se inteirar dos assuntos, se aperfeiçoar um pouco mais, aprender coisa nova. Então já deixa aí a tua curtida, já deixa a tua inscrição, marca o sininho. É muito importante você deixar o sininho ativado para as notificações, porque toda semana a gente vai ficar publicando vídeos novos sobre a parte de fotografia. Combinado? Agora vamos para o tema do vídeo, né? Vamos trabalhar sobre a câmera. Como é que eu faço para poder saber se a câmera que eu estou comprando, ela, claro, usada, se ela é uma câmera boa, se não é, se é uma câmera que precisa, né, aquelas observações de você olhar assim, rapaz, será que eu estou comprando gato por lebre? Para você analisar tudo isso, vamos ver detalhe por detalhe. Eu vou deixar o vídeo em capítulos para facilitar para você poder navegar pelo vídeo e ver só a parte que te interessa, né? Se você quiser ver o vídeo todo, melhor ainda, porque você vê todas as partes que vão te interessar. Thiago, comprei minha câmera. Tá? Comprei minha câmera, acabei de comprar minha câmera, ou estou para comprar minha câmera. A primeira recomendação que eu dou para vocês é a seguinte: se for possível, sempre compre a sua câmera de pessoas próximas. Próxima? Como assim, Thiago? Tá ficando doido? Próxima? Como é que eu vou comprar de gente próxima? E se eu comprar de São Paulo e moro aqui em Fortaleza? Então, dê preferência a pessoas daqui mesmo. Por quê? Porque fica mais fácil de você se encontrar com a pessoa num shopping, numa praça, num local público e ver o equipamento logo de cara. Não ficar esperando que ele chegue pelos correios, não ficar esperando que ele chegue, enfim, por algum meio de entrega. E assim que você receber a máquina, né, ver quais são as coisas que você precisa analisar nela. Pronto, pessoal, deixei separado aqui em cima da mesa, ó, o cartão, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, vou deixar o cartão, a bateria e a lente. Eu vou olhar cada um deles com vocês, só que primeiro eu quero analisar com vocês o corpo da câmera. Tá, para a gente poder entender como é que a gente precisa analisar isso aqui. Um dos primeiros pontos é verificar a questão externa da câmera, por exemplo. Verificar se nas bordas, certo? Ó, analisar se nessas bordas aqui existem amassados, porque se tem amassado, ou se tem alguma lasquinha, por exemplo, a minha caiu esse pedacinho aqui, tá vendo? Deixa eu iluminar aqui, pronto, esse pedacinho aqui, tá vendo? Ele caiu. Mas isso aqui ele caiu não por queda, ele caiu porque tinha uma cobertura plástica aqui, na verdade emborrachada, e caiu, tá? Mas assim, a câmera é para ela ser toda revestida, toda fechada, não é para ter esse tipo de abertura aqui não. A minha já tem porque é antiga. Tá, vou primeiro observar, aqui nas quinas, a parte de cima da sapata, a parte de frontal do flash, todas as partes, se todas elas estão em perfeito estado. Primeiro ponto. Segundo ponto, as coberturas dos contatos, tá? Vê, a minha aqui, como ela já está bem velha,
a tampinha, né, emborrachada que cobria, já era. O meu protetor emborrachado do viewfinder também já era, né? Caiu com o tempo, ficou velho, ficou ressecado, caiu, ficou só a parte mesmo do corpo da câmera. Se você puder ver aqui, ó, não tem mais aquela coberturazinha emborrachada que tem normalmente na câmera. Então essas partes precisam ser vistas para evitar que você compre uma câmera que sofreu queda, porque se ela sofreu queda, alguma parte eletrônica dela pode ter sido prejudicada. Então ela pode estar funcionando e desligar sozinha, ela pode estar funcionando e de alguma maneira algum conector dela não funciona direito, o encaixe da câmera já não funciona direito, o encaixe da sapata do flash também pode não funcionar corretamente. Então assim, precisa-se ter um cuidado geral sobre ela para que você possa ter a certeza de que a câmera não sofreu nenhum tipo de queda. Terceiro ponto é oxidação. Geralmente, quando a gente vai fazer ensaio em praia, e aqui eu moro na região litorânea, tem muito ensaio de praia. O pessoal gosta muito, vamos fazer um ensaio de praia, E a gente tem que ter muito cuidado com a câmera. Inclusive, se você quiser ver, né, a forma correta de fazer limpeza, inclusive quando você sai da praia, né, que a câmera pega maresia, pequenas partículas de areia, tem um vídeo já no canal falando sobre a questão de limpeza, confere lá. Assim que você terminar de ver esse daqui, você já confere o outro lá. Mas é ver, por exemplo, as partes metálicas como o encaixe do parafuso, partes metálicas como os pequenos parafusos aqui, ó. Esses pequenos parafusos aqui, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver aqui na câmera, eu vou tirar o foco de mim, para que o foco fique na câmera. Mas, não vai dar pra, vai dar pra ver, pronto. Ó. Tem uma leve oxidação nesse parafuso aqui perto da bateria. Ele tá um pouco esbranquiçado. Eu vou colocar uma foto, fica mais fácil para vocês perceberem. Mas os parafusos, eles ficam esbranquiçados. Isso quer dizer que o quê? A maresia bateu, oxidou a parte superior do parafuso, e essa oxidação ela pode ir para dentro do parafuso e se espalhar por dentro da câmera. Então é muito interessante que você procure evitar. Pô, Thiago, mas aí eu faço ensaio. Tu quer que eu pare de fazer ensaio na praia? Não, claro que não, né? Óbvio. Mas o que você vai fazer? Existem capinhas de silicone, né? Vou deixar aí a foto. Existem capinhas de silicone para poder proteger os parafusos da câmera contra essa questão da maresia, os ventos. Claro que não impede o fato de você ter que fazer a limpeza. Isso sempre você vai ter que fazer, a limpeza. Agora, para poder você ter um cuidado, um carinho maior pela sua câmera, você precisa fazer esse tipo de coisa. Até porque precisa se haver um cuidado, porque a oxidação geralmente ela não pega só nos parafusos. Essas entradas aqui também, ó. Deixa eu iluminar mais assim, fica melhor de ver. Essas entradas aqui, como elas têm componentes metálicos, elas também costumam oxidar. Então você tem que ter cuidado. Por isso que é interessante você colocar uma capinha de silicone, você evitar de deixar isso aqui aberto, porque até o contato do óleo da sua mão no contato aqui metálico e a oxidação do ambiente pode enferrujar essas partes e aí dificultar a conexão. Você conecta o cabo e o cabo não presta. Você conecta o cabo e o cabo não está dando certo. Tá entendendo? Esse tipo de cuidado. Verificar também o anel de contato da lente, porque esse anel de contato da lente ele também pode oxidar, por quê? Porque ele é metálico. Os contatos internos. Outra coisa que você precisa avaliar e analisar com calma é o seguinte, é a questão da tampinha do flash. Essa tampinha, em alguns modelos, ela sobe manualmente, você tem que levantar, né? Bem aqui na ponta da câmera, bem aqui na pontinha da câmera, vai ter uma alça, sabe? E essas são manuais. Essa daqui é lisa, se você ver aqui, ó, ela é lisa, tá vendo? E aí essas aqui sobem através deste botão aqui do flash. E aí você vai analisar lá, deixa eu ver, subiu. Subiu quer dizer que o motor que ativa o flash está funcionando, tá ok, então tá beleza. Tá? Também é outra coisa que você precisa avaliar quando for comprar sua câmera. Outra, como é que está o estado do flash, se ele está funcional ou não, porque não adianta só levantar e ele não funcionar. Como é que eu faço isso? Deixo a câmera com a configuração bem escura e faço o teste, ó. Percebeu? O flash está ok.
Então agora eu posso baixar aqui, isso aqui já é outra coisa que eu preciso avaliar se está ok ou não quando eu vou fazer a análise da minha câmera. Outra coisa muito importante também que a gente precisa analisar é a questão dessa entrada aqui da bateria. Gente, isso aqui costuma dar uma dor de cabeça tão grande que vocês não têm noção. Essa entrada aqui, nas câmeras da Canon, não vou julgar nem Sony, nem Fujifilm, nem Nikon, nas câmeras da Canon, isso aqui costuma dar uma certa dor de cabeça. Porque essa tampinha, ela está linkada diretamente num botão, e esse botão ele ativa e desativa o display. Se essa tampinha não tiver travando, o display não acende. E aí você pensa que a câmera está quebrada. Ou se essa tampinha ficar frouxa, ó, ela ficar frouxa, ó, e ela não travar, ela tem esse pino aqui. Esse pino vai servir para ativar o display. Por incrível que pareça, esse pino aqui, ó, deixa eu botar o dedo aqui, pronto, esse pinozinho onde está o meu dedo aqui, ó, tem um buraquinho aqui dentro que ele vai ativar, tem um botãozinho lá dentro que ele vai ativar o display. Veja só, ó, eu vou fechar o botão aqui, ó, olha para o display, ó, e o display acende. Então o display só vai acender se essa tampa estiver fechando corretamente. Então se você não olhar para esses detalhes, depois você pode se prejudicar na hora da compra da sua câmera. Outra questão, o cartão e a bateria, eles estão firmes quando você coloca, eles estão frouxos, caindo. Porque se estiver caindo, quer dizer que as presilhas já estão gastas. Aí não vale a pena comprar a câmera. Então, por exemplo, se tem uma presilha aqui, essa presilhazinha cinza, tá vendo? Essa presilhazinha cinza, é ela que cospe a bateria fora. Se a bateria não tiver bem encaixada, ó, você escuta um clique, ó. Vou botar aqui no microfone, ó. E o cartãozinho, ele tem uma mola lá dentro, ó. Quando você vai botar o cartão, inclusive tem que ter muito cuidado porque essa entrada aqui, ela costuma dar uma certa dor de cabeça. Ó, quando eu coloco o cartão, empurro, não precisa de força, empurro com cuidado, e aí quando eu empurro aqui, ó, você vai ouvir um estalinho, ó. Esse tic-tic é o quê? É o cartão pressionando a mola que tem aqui dentro e depois ele travando. O primeiro tique ele pressionando a mola, o segundo tique ele travando o cartão lá dentro. Travou o cartão não ficou bambo, não ficou frouxo, beleza. Aí você fecha a tampa e vê se o display acende. Ó, o display acendeu. Tá vendo? Bonitinho. Ó, normal aqui, ó. Display aceso, tudo funcional. Outro ponto importante que a gente precisa avaliar é o display. Quais são os pontos que devem ser analisados? Primeiro, se as bordas, não sei se tá dando para ver aí, ó, essa borda aqui tá escura. Pronto, aqui dá para ver, tá legal. Bem aqui, ó, aqui tá cinza, um cinza bem forte. Aqui já tá ficando meio escuro, tá vendo? Essa bordinha tá meio escura, essa tá meio escura, essa tá meio escura. Isso quer dizer o quê? Esse display tá queimando. Vai chegar um momento em que ele vai apagar a tal ponto que ele vai escurecer e já era. O resto da câmera continua funcionando, mas o display não funciona. Aí como é que a gente vai fotografar? Com câmera DSLR e ver as configurações aqui e não poder ver o display. Então, né, precisa você ter esse cuidado. Outro cuidado é o dead pixel. O que é um dead pixel? É você olhar para o display e ter algum pontinho preto ou brilhante no meio do display. Isso quer dizer que o display ele queimou aquele ponto, ele não volta mais, teria que trocar. Ah, um ponto é preocupante? É porque, né, queimou. Mas é um ponto que vai fazer eu evitar de comprar a câmera? Não acho. É interessante que você procure verificar se tem muito ou pouco dead pixel. Outra questão interessante é se a câmera, na hora em que você vai olhar aqui, se ela tem alguma linha verde ou alguma linha colorida assim, rasgando de ponta a ponta, ou na vertical ou na horizontal. Se tiver, é porque aquela linha, ela queimou na câmera. Se queimou, para queimar o resto, é só questão de tempo. Então não vale a pena você comprar se tiver linhas queimadas no display da câmera. Um outro ponto também é você testar todos os botões, não só a parte, se a sua tela for touch, testar se a tela também o touch está funcionando, né? As passagens, os toques, mas os botões. Tem câmera que você compra usada
que essa catraca já não está mais prestando. Tem câmera que você compra usada que o botão de ligar e desligar já está tão frouxo que ele mal liga e desliga, ele não tem essa trava dura. Tem câmera que você compra que os botões você aperta e precisa botar uma força, sabe, uma força mais para poder conseguir fazer o botão funcionar. Nesse caso não vale a pena comprar a câmera. Olhada aqui também na sapata do flash, se tem oxidação, é muito importante, porque não pode ter oxidação nessa parte aqui, porque dificulta a entrada do flash e até dificulta do flash funcionar. Olhou tudo na câmera, conferiu, ela tá ok? Thiago, ela tá ok, tá perfeita, beleza, então vamos reservar aqui, vamos olhar para a lente. Na lente o que eu vou observar? Eu vou olhar contra a luz e verificar se tem fungos, tá? No vídeo de limpeza de lente eu mostro para vocês como é uma lente com fungos. Se você quiser dar uma olhada lá para que você possa conferir. Olhou, não tem fungo, verifica este anel externo aqui, ó, este anel externo. Tá vendo? Essa parte externa aqui. Porque muitas vezes a pessoa que tem a câmera, sem querer derruba a câmera e a lente cai de bico, né? Cai de boca. E essa parte aqui costuma ficar amassada. Aí a pessoa vai, conserta, né? Diz que eu consertei e tal. Olha, você pode ver que a lente está perfeita e tal. Só que fica amassado. Porque não dá para tirar esse amassado aqui. E aí o que acontece? Você já observa se tiver aqui nessa borda. Ou se tiver amassado nessas quinas. É sempre você olhar as quinas da câmera, né? Essa parte emborrachada é mais difícil. Não quer dizer que ela não tenha amassado, mas é mais difícil, né? E aí você observa cada quina da câmera, observa se os contatos metálicos, vou botar aqui na luz, pronto, se esses contatos metálicos eles estão douradinhos, bem bonitinhos, limpos, porque se tiver oxidado a câmera vai dar dificuldade, vai dar problema para conectar lá no corpo da câmera, certo? Verificou? Verifica se a lente não tem nenhum risco. Você olha contra a luz, tá? Coloca assim contra a luz, dá uma olhadinha. Tem risco, já não é bom comprar. Outro ponto interessante sobre as lentes, pessoal, é a questão do zoom. Se a sua lente tiver o zoom, né, tiver a regulagem de ponto de foco, testar, você gira para um lado e gira para o outro. Gira para um lado e gira para o outro. Se o giro for aquele giro doce, suave, firme, aquele giro que você gira e você vê que essa peça que gira, ela não fica frouxa. Então vale a pena. Agora, se você girou essa peça aqui e você viu que ela tá frouxa ou ela tá emperrando, ela tá travada, não vale a pena, porque o mecanismo de giro da câmera tá com algum defeito ou já tá velho, gasto. Então você vai ter raiva com a câmera, talvez ela não chegue, você pensar a lente aqui, ó, 18-55, ela não chega em 18 porque ela trava, ela não chega em 55 porque ela trava, então não vale a pena. Não, Thiago, não tem risco nenhum não, tá perfeita? Tá perfeita? Então já é uma coisa show de bola. Próxima parte. Próximo item que a gente precisa avaliar. Bateria. Isso aqui é uma coisa que é deixada meio que de lado até, né? As pessoas meio que não... bateria, qualquer coisa. Gente, bateria não é uma coisa barata. Uma bateria hoje em dia tá custando cerca de 120, 140 reais. É caro, uma bateria é caro, assim. Pra quem tá começando. Eu sei que na fotografia existem coisas de valor muito mais caro. Tá? Valor, lente de 7 mil, 10 mil reais, 60 mil reais. Mas vamos começar com aquela galera que tá começando agora. Vamos começar com o pessoal que tá com a verba pouca. Que tá com, sabe, com aquela dificuldade, não, vou comprar minha primeira câmera, juntei a grana e tal, e fui comprar. Então, bateria. Porque isso aqui, assim como bateria de notebook, assim como bateria de qualquer outra coisa, é danado para acontecer o quê? Se viciar. A bateria fica viciada. E aí, o que eu faço? Pergunto pro vendedor. A bateria tem quanto tempo de uso? Porque se você perguntar, a câmera tem quanto tempo de uso? Às vezes o cara usa a câmera, mas ele troca de bateria. Entendeu a ideia? Quanto tempo a bateria tem de uso? A bateria é nova, comprei faz 2 meses. Você tem a nota? Nossa, tia, mas precisa pedir a nota? Precisa, peça a nota. Tá? Assim para você comprovar que ele realmente comprou uma bateria nova. Tiago, mas aí no caso se eu tiver, por exemplo, for comprar e, sei lá, a bateria estiver viciada, como é que eu faço para saber? Gente, aí infelizmente, para você saber se a bateria está viciada ou não, só fazendo testes. Por isso que é interessante aquela dica que eu dei um pouco atrás.
de você comprar com pessoas da mesma localidade. Eu moro em Fortaleza, comprar com pessoas de Fortaleza, ou pessoas pelo menos de cidades vizinhas. Assim eu tenho como me deslocar até a casa da pessoa, ou a gente se encontra em algum local público e eu testar a câmera. Só que eu já vou avisando para a pessoa, diz, olha, eu vou e a gente vai demorar um pouco porque eu vou testar a sua câmera. E aí você vai tirando foto, faz um vídeo, tira foto no modo RAW, tira foto em modo sequencial. O que desgasta muito a bateria é você tirar foto naquele modo sequencial que você deixa, você aperta na câmera e a câmera faz dispara várias vezes. Isso gasta muito a bateria. Usar o flash, mesmo de dia, você chega no canto e diz, vou usar o flash aqui para ver como é que tá funcionando. Dispara com o flash e vê se a bateria fica caindo rapidamente. Se você tirou assim umas 30 fotos, 50 fotos, com flash, sem flash, com disparo rápido, enfim, você testou as funções da câmera e você viu que o palitinho da bateria começou a cair, já é um sinal de que aquela bateria ela não dura muito. Porque com 30 fotos, 50 fotos, não é para a bateria nem se mexer. Tá? Se a bateria estiver em bom uso. Então, quando você vai verificar o estado da bateria, é interessante que você veja esse detalhe que eu te falei. Tirou foto, confere a bateria. Tirou foto, confere a bateria. Porque aí você confere na bateria, você tem como saber se a bateria está com uma vida útil boa ou não. Por quê? Quando você for fazer um ensaio, é óbvio que você vai tirar 200 fotos, 300 fotos, 500 fotos, 1000 fotos, e você precisa da bateria saudável para conseguir fazer o ensaio sem ficar dependente de uma bateria que vai descarregar e vai te deixar na mão. Tá, Thiago, mas aí no caso, não seria mais interessante eu comprar uma bateria? Pronto. Aí no caso, comprar a bateria seria o ideal. Você comprou a câmera usada, você já faz um esforçozinho para comprar uma bateria nova. Você vê a nomenclatura dela, vem na própria bateria escrita a nomenclatura dela. Essa aqui é uma LPE10. Não sei se vai dar para ver aqui, que a câmera não vai clarear muito bem. Opa, aqui ó. Acho que se você pausar o vídeo vai dar para ver aqui nessa partezinha aí do meu dedo, apontei. Aqui ó, é uma LPE10. Isso daqui para as Canons T5, né? Para as T5i já é um outro modelo de bateria. É bom que você faça pesquisa e compre uma bateria nova, até para não ter dor de cabeça. Não que você vai deixar de usar essa, mas para você poder ter uma de reserva. Finalizada essa parte, agora o que falta? Como é que eu sei o tempo de vida dessa câmera? Para isso, o que eu vou fazer? Vou ligar a câmera, eu vou fazer uma foto, fazer para vocês, né? E ao fazer a foto, não importa, o ideal é que seja em RAW, tá? Mas em JPG eu já encontrei sites que também funcionam. Mas o ideal seja em RAW, a foto tem que ser batida em RAW. O que você vai fazer? Você vai pegar esta foto, descarregar no seu computador e procurar um site chamado Shutter Count. Eu vou deixar aí na descrição o endereço de alguns sites de Shutter Count para vocês poderem analisar, para que vocês possam enviar a foto e ver quantas fotos ela já bateu. Ah, Thiago, mas aí como é que eu vou saber se uma câmera tá gasta ou não tá? Se a câmera, uma câmera dessa de entrada, porque depende de câmera para câmera, também não adianta eu passar para tudo do mesmo jeito. Essa câmera de entrada, 50 mil cliques, tá? Eu vou colocar essa média. Pode ser para mais, pode ser para menos, mas 50 mil cliques já é uma câmera bem usada. 100 mil cliques já é uma câmera muito usada. O motor dela já foi muito utilizado, muito gasto. Então, talvez não seja a melhor opção para você. 50, 100 mil cliques. Agora, já comprei, peguei a foto que você pediu, botei lá no Shutter Count, deu 5 mil cliques. Deu 10 mil cliques. Gente, no mundo da fotografia, pelo menos 5 mil, 10 mil cliques não é nada. A câmera está praticamente nova. Tá? Pode comprar sem medo, porque aí você está comprando um produto que realmente o motor dela mal foi utilizado. Agora, muito cuidado com essa tabelinha, né? Ah, mas e se eu tiver uma 5D, por exemplo? E se eu tiver uma Sony, por exemplo? Aí é interessante que você veja o seguinte, você pesquisa em fóruns, ou se quiser deixar os comentários aqui, tá? Thiago, eu tenho uma Sony tal. A partir de quantos cliques já seria considerado
uma câmera utilizada, uma câmera sambada, velha, usada. E aí a gente vai debater nos comentários para chegar num denominador comum para todo mundo ficar satisfeito. Então é isso, pessoal. Espero que todo mundo tenha achado interessante esse vídeo de hoje. Esse vídeo foi um pouco longo, mas eu quis dar uma explicação detalhada de cada etapa, de cada coisa que você precisa avaliar na sua câmera quando for comprar, né? Principalmente porque hoje em dia a gente não pode estar gastando dinheiro à toa. A gente não pode ficar simplesmente pegando e comprando, deu errado, eu compro outro. Não. Às vezes a gente faz um esforço, eu sei como é complicado, eu também faço esse tipo de esforço para poder você comprar uma câmera, para você comprar uma lente nova. Às vezes você junta uma certa grana para comprar sua primeira câmera, e para comprar e ter dor de cabeça, não vale a pena. Então se inscreve no canal, curte, compartilha, liga o sininho das notificações, porque toda semana vai ter vídeo com temas diferentes, para que você possa acompanhar. E aí agora, para encerrar, eu estou deixando aqui um vídeo de recomendação para você sobre a questão de limpeza da sua lente e da sua câmera, tá? Dá uma conferida lá, é bem interessante, que você vai gostar, vai entender sobre como é que armazena, vai entender como é que guarda, vai entender como é que os cuidados que você tem que ter após ensaios na praia ou ensaios gerais, tá? Então confere lá, espero que você aproveite o vídeo. Prazer, até o próximo vídeo, show!